Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre o livro Tem Alguém na Sua Casa, da Stephanie Perkins, publicado pela Intrínseca. Mas antes, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo caso goste do conteúdo e caso se interesse em adquirir este livro aqui, compre ele com o link do canal na Amazon, assim ajudando o canal a se manter. Começamos este livro aqui com a personagem Hayley, que está ensaiando uma peça do Sweeney Todd, que por sinal adorei essa referência. Hayley está em casa sozinha e percebe que um objeto da sua casa vive mudando de lugar. Mas ela não se apega muito a isso de princípio, porque, enfim, são coisas que acontecem. E aí, depois de conversar pelo telefone com a sua amiga, ela decide ir dormir. Só que ao acordar, tem alguém no quarto dela. Na manhã seguinte, na escola, só se fala sobre o assassinato da Hayley. E também do cabelo rosa do Ollie. Muitos comentavam sobre como o crime ocorreu, pois foi de uma maneira bem brutal. A personagem principal, Makani Young, tem um penhasco, não só uma queda, pelo Ollie, mas os seus amigos não simpatizam muito com ele, acham ele meio estranho. Mesmo eles mesmos sendo diferentes, principalmente porque eles moram em uma cidade pequena. Makani tem uma relação bem complicada com os pais, na verdade é mais uma inexistência do que complicada. Os pais dela estão se divorciando e eles mandaram ela para morar com a avó. Mas o motivo principal deles terem mandado ela morar com a avó é um pouco mais sombrio e é um segredo da Makani. A Makani morre de medo que alguém descubra quem ela é e o que ela fez no passado. Temos uma diversidade bem interessante no livro. O amigo da Makani, o Darby, ele é transgênero. Enquanto havia apenas o assassinato da Hayley, as pessoas achavam que quem tinha feito alguma coisa era o pai dela ou o Ollie. Aí depois, quando apareceu mais um corpo, eles excluíram o pai dela dos possíveis assassinos e adicionaram o Zachary. Também se tem curiosidade sobre a motivação do assassino. Por que ele escolheu aquelas pessoas especificamente? Porque elas meio que não têm nada entre si, nada que tenha destaque. Sobre a motivação, por sinal, eu descobri ela no final do livro e eu achei fraca. Voltando ao relacionamento da Makani e do Ollie, no começo do livro eu achei eles dois uns toscos. Gente, tão fácil resolver as coisas, os mal-entendidos, só conversando. Apesar que se as pessoas conversassem, não iam ter muitas histórias, né? Não ia ter muito conteúdo para contar. No contexto dos personagens, foi um problema para mim. Zero carisma, não consegui me afeiçoar por nenhum. A Makani é exagerada e dramática, a Alex é chata, o Darby é sem sal e o Ollie é tonto. Mas ainda, dos quatro, o Ollie é o menos pior. Pra ser bem honesta pra vocês, eu consegui gostar mais da primeira personagem que morreu, que apareceu super rapidamente, do que da Makani. Em relação à diversidade, eu queria levantar uma discussão que vocês podem dizer se é besteira da minha cabeça ou se tem um pouquinho de verdade nisso que eu vou falar. Porque às vezes eu sinto que é um pouquinho do tal do Pink Money. Sinto que alguns autores inserem personagens LGBTQIAP+, só para cumprir tabela. Porque nesse caso, pelo menos, eles mal desenvolveram o personagem. Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que tem alguns autores que acabam inserindo personagens diversos mais para cumprir a tabela e para ganhar um elogio do público do que necessariamente para trabalhar esses personagens e fazer com que eles façam efetivamente parte da história? No segundo assassinato também tem a questão dos objetos que somem e reaparecem em outros lugares, e no terceiro assassinato a questão dos objetos é ainda mais forte. Ou seja, se sumir ou mudar de lugar algo na tua casa, pode ser um serial killer. Fica o aviso. Ainda sobre o segundo assassinato, eu acho que faltou pesquisa. Para mim, pelo menos na minha visão do assassinato, eu achei anatomicamente impossível de fazer aqueles movimentos com rapidez. Outra coisa que me irritou na Makani é que ela não sabe escutar o conselho de algum amigo sem revidar. Eu sei, não é preciso obedecer, filha, mas pelo menos escuta, entendeu? Vai que a pessoa tem algo importante para agradecer, não precisa ficar revoltada toda vez que alguém quiser te dar um conselho. Um questionamento na terceira morte é: como ele estava na sala e não acordou com o barulho? Ele estava de fone de ouvido e o fone de ouvido estava ligado mesmo que ele foi movimentado? Admito que no começo eu fiquei meio assim da gente saber quem foi bem cedo, mas os 50% finais do livro, né, a metade do livro pro final, foi muito melhor do que a primeira parte. Tanto que às vezes parecia que nem foi a mesma pessoa que escreveu a primeira parte e a segunda. Mas mesmo assim também foi melhor, mas também comparado à primeira foi muito melhor, mas ainda assim o melhor só comparado à primeira mesmo. Sobre o segredo da Makani, eu li algumas resenhas que diziam que o segredo era fraco. Mas até que eu não achei fraco, porque serviu para mostrar que a Makani, além de chata, reclamona, dramática,
é meio egoísta. Na verdade, nem é tanto egoísta, mas imatura e um pouquinho maldosa. Mas, claro, é importante ressaltar que o que foi feito, agora passou, e ela se arrependeu, né? Tem uma frase no livro que eu acho muito válida, que é a seguinte: todo mundo tem pelo menos um momento na vida do qual se arrepende muito, mas esse único momento não define quem você é. Teve uma personagem que eu até que simpatizei um pouquinho na história, mas não era a principal, apareceu tão pouquinho, mas eu achei que ela foi até que esperta. Ela reagiu até que muito bem na hora do aperto. Tem um assassinato que acontece mais pro final do livro aqui, que eu até agora tô pensando como é que ele aconteceu. Porque ela absolutamente não descreveu nada. Nem tipo, a lâmina passou pela garganta, nada. Ela não descreveu, ela esqueceu. Tipo, morreu. Desenvolveu toda uma corrida contra o criminoso, enfim, do criminoso. E daí, fulano morreu. Não importa como fulano morreu, aparentemente, mas eu queria saber como, né? Outra questão foi um momento 3 contra 1, que o que tá sozinho conseguiu atacar todo mundo e os três nem se coçaram, gente. Se tivesse alguma diferença física tão chocante. Acho que pra resumir esse livro aqui, pela nota do Scooby que eu dei, dá pra chamar ele de razoável. Mas não sei nem se ele consegue chegar no razoável, gente. É um livro muito fraco e que, honestamente, só vai agradar quem não tem bagagem. Acabei dando 2 a 2,5 estrelas. Acho que é 2,3 estrelas. Mas aí eu coloquei 2,5 do Scooby, né? Pra ser um pouquinho bacana, né? Personagens chatos, construção morna. Nem as mortes animaram muito. Tanto que eu achei as do filme muito melhores. Por sinal, sobre o filme que adaptou a história disponível na Netflix, a gente vai conversar sobre ele amanhã. E eu espero vocês no mesmo horário, no mesmo canal, pra gente falar sobre Tem Alguém na Sua Casa disponível na Netflix, como eu já disse. Mas me contem se vocês já leram este livro aqui e se vocês também tiveram uma experiência péssima como eu. Ou se vocês ainda ficaram, mesmo assim, com vontade de ler essa história. Muito obrigada por assistir ao vídeo, eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!